Pessoas, hoje vamos conversar um pouquinho sobre gases. Gases é um conteúdo importantíssimo. Por quê? Porque o estado gasoso é o estado preferível para as reações químicas, por exemplo, do modo industrial. Quando você fala assim, eu estou fazendo uma reação química, a gente geralmente fala de energia cinética, movimento gasoso, alta pressão, alta temperatura. E a molécula no estado gasoso ela fica mais reativa. Mas a gente vai começar a entender um negócio chamado teoria cinética dos gases. Então, como assim teoria cinética, né? Cinética envolve uma coisa chamada movimento. E aí onde você diz, então o estado físico depende do movimento? Sim, depende do movimento. Como assim, professor, movimento? Vou mostrar para vocês a seguinte situação. Eu posso ter, é lógico, para vocês de casa aí, o estado sólido. Quando eu pego o estado sólido, eu tenho que imaginar que a minha molécula, ó, no estado sólido, a minha molécula praticamente ela não está em movimento. Ela está praticamente paradinha, mas a gente sabe que não está paradinha, ela está com movimento não perceptível, mas ela está juntinha. E o estado de agregação da molécula aqui é um pouco alto, então ela está no estado sólido. Então uma molécula no estado sólido ela está muito agregada, mas eu posso movimentar essas moléculas aumentando, por exemplo, a temperatura. Então eu começo a mexer um pouco com esse equilíbrio. Então eu consigo deixar a molécula mais livre. Então eu já começo a ter uma energia de movimento. Eu estou aumentando a sua energia cinética. E aí eu vou chegar no estado líquido. Quando eu chego no estado líquido, é um estado muito comum no nosso dia a dia, porque o estado sólido a gente encontra metais, né? Apesar de ter um metal que é líquido, que é o caso do mercúrio, mas você encontra boa parte das substâncias iônicas no estado sólido. Sólido e líquido já encontro aqui, por exemplo, permeando no líquido e no gasoso, que eu vou falar já as ligações covalentes. Então você vê que o estado de agregação depende também da interação intramolecular, e é lógico, intermolecularmente falando. Mas aí no estado líquido a molécula está mais livre, então ela tem forma variável de acordo com o recipiente. Eu posso colocar, por exemplo, um líquido num recipiente retangular, circular, num copo e ele vai pegar todo o seu formatozinho. Por quê? Porque a molécula tem liberdade, mas eu posso continuar aumentando aqui a temperatura, por exemplo, ó, e posso chegar a um estado mais desorganizadozinho do ponto de vista molecular, onde eu tenho uma molécula totalmente livre, que é o estado gasoso. É justamente esse estado gasoso que a gente vai começar a falar um pouco de gases e da teoria cinética dos gases, tá? No estado gasoso você nem tem forma, nem tem volume definido. Tudo está ali praticamente aleatório. Então o que é que você precisa entender para ser um bom aluno em gases e não errar, que não é um assunto difícil, é compreender essa teoria cinética em cima do estado de agregação. Quando a gente pega um estado gasoso, a gente vai começar a falar um pouco da cinética da seguinte maneira. Primeira coisa, a molécula aqui ela está livre. Então a força intermolecular que atrai uma molécula ela é desprezível. Para ser considerado um gás ideal, não pode ter atração intermolecular. Mas quando ele fala, professor, considere o gás real. O que ele está dizendo? Se ele é real, ele não segue o modelo ideal. Ele é um gás que vai ter pequena força intermolecular. Então a força intermolecular não é nula. Mas se você disser que ele é ideal, tem que ser nula ou desprezível. A gente não leva em consideração. É tão fraca que praticamente a gente não leva em consideração. Então isso é importante que o aluno entenda. Outra coisa é que a gente tem moléculas que estão livres, então vai exercer pressão porque elas vão se chocar. E a pressão vem justamente do choque que uma molécula ocasiona, tanto na mesma molécula como no recipiente. Então isso é importante na hora da gente avaliar o estado gasoso nesse sentido. Então, inicialmente a gente tem força intermolecular desprezível, uma molécula aleatória, o movimento ele é aleatório. Outra coisa, né? A gente tem pressão, seja no choque das moléculas, como a gente tem no recipiente.
Outra coisa é que o volume é desprezível em relação ao recipiente, quer dizer que o gás vai ocupar todo o recipiente, sim, ele ocupa todo o volume do recipiente. Outra coisa importante é que essa energia desses choques são elásticos. O que isso quer dizer? Que você não tem perda de energia. À medida que você tem um choque que volta, você volta com a mesma quantidade de energia. Não existe perda de energia. Então, a teoria cinética dos gases, ela trabalha muito em cima desse mecanismo. Outra coisa importante da teoria cinética é que o gás exerce pressão e ele é influenciado pela temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação de suas moléculas. Consequentemente, maior a sua pressão. Então, a gente tem essa velocidade relacionada diretamente com a sua temperatura. E aí, a gente geralmente, quando vai falar de um gás, quando a gente pega aqui, professor, eu estou falando de um gás. Quando você estiver estudando um gás, por exemplo, estou estudando os gases da atmosfera, estou estudando o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás dióxido de carbono, e geralmente os gases da atmosfera são um alvo, seja ele por uma questão ambiental ou até mesmo específica. O gás, ele tem variáveis, que a gente chama de variáveis físicas de um gás. E o que seriam as variáveis físicas de um gás? Essas variáveis físicas, elas não vão se alterar, ou seja, a gente vai trabalhar 3 coisas que não vai modificar o seu formato. Que seria quem aí, pressão, volume e temperatura. Quais são as variáveis físicas de um gás? Pressão, volume e temperatura, porque são as variáveis que respondem à teoria cinética dos gases. Então, quando você vai pensar em um gás, você vai pensar sempre em quem? Em pressão, em volume e em temperatura. E aí a gente precisa entender como cada variável dessa é importante e como o seu sistema de unidade é importante. Então, a primeira variável que a gente vai falar aqui agora é a pressão. O que seria a variável pressão, né? Vem lá da física, os alunos que estudam física sabem que tem física estuda tanto os gases como a química também estuda os gases, porque tudo é matéria, e a física, é lógico, ela vai se deter aos problemas mais específicos relacionados à questão física, por exemplo. O que é uma pressão? É você aplicar uma força sobre determinada área. Quando eu aplico uma força sobre uma determinada área, eu estou exercendo uma pressão. E é o que acontece. Dentro aqui eu tenho uma área, que é o recipiente onde se encontram os gases, e esses gases eles vão ter uma força de movimento, que é uma força cinética. E isso vai, praticamente ocasionar essa pressão, que são choques entre as moléculas e o recipiente. Então é uma questão física. Então gás eu tenho que falar de pressão. Quando eu falo em unidades de gás, de pressão, na verdade, a gente vai trabalhar as unidades que são abordadas no sistema internacional e as unidades que a gente diz usuais. Primeiro, como foi que os caras avaliaram a pressão? Bem simples. Um cientista chamado Torricelli, ele foi lá a nível do mar. Olha o que é que ele fez aqui. Ele chegou no nível do mar, pegou aí, né? Isso aí, nesse caso, o experimento do Torricelli, tá? O Torricelli, ele fez o seguinte, ele pegou um recipiente a nível do mar. Por que a nível do mar, né? Por que a nível do mar? O nível do mar, ele é um padrão que no mundo todo ele é o mesmo patamar. O nível do mar, você não tem um mar inclinado, né? Você tem o nível do mar, em qualquer lugar o nível do mar é o mesmo. Então ele pegou como referência o nível do mar. E ele considerou acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Mas ele foi a nível do mar, pegou um tubo de ensaio aqui, colocou ele invertido, com uma graduaçãozinha, ou seja, todo graduado em centímetro, e colocou aqui dentro um líquido, um metal especificamente, que foi o mercúrio. Mercúrio é o único metal da tabela periódica que é líquido, mas ele é muito sensível a variações externas, seja temperatura, seja força. Então o que é que os caras fizeram aqui? Ele observou que a nível do mar a gente tem o ar, que a gente chama de atmosfera.
O ar é formado por vários gases. Geralmente, o que é que a gente tem de composição básica? Nós temos nitrogênio, que corresponde a 78%. Nós temos oxigênio, que corresponde a 21%. E 1% a gente tem de outros gases, que pode ser gases nocivos, gases melhores. Eu posso ter uma alteração nisso, sim. Mas a gente diz que um ar de qualidade ele tem essa composição. Então eu tenho moléculas que estão ali, ó, misturados, formando uma mistura homogênea. O ar é uma mistura homogênea, é uma solução. Então eu tenho o ar como uma solução. E ele queria saber quanto isso exerce de força sobre nós. A atmosfera ela tem moléculas, então ela tem massa. Isso pesa sobre nós. O que foi que os caras fizeram? O Torricelli foi lá e disse, bom, o ar aqui vai fazer uma pressão e vai empurrar quem? Esse líquido para subir, ó. Então o mercúrio subiu. E o mercúrio subiu até uma coluna específica. E quanto foi essa coluna específica? Essa coluna foi de 76 centímetros de mercúrio, que em milímetro corresponde a 760 milímetros de mercúrio. O que é que o Torricelli concluiu? Ele concluiu que a força que o ar exerce a nível do mar sobre o mercúrio, sobre o parâmetro mercúrio, é de deslocar por 76 centímetros de altura o mercúrio. E ele chamou isso daqui de uma atmosfera. Então, ó, uma atmosfera corresponde à pressão de 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Não sei se vocês sabiam disso, mas é um dado importante. Então, tem uma previsão disso daí. O que é que o Torricelli observou? Que se eu estiver muito acima, se eu aumentar a altitude, o que é que acontece com a minha pressão? A minha pressão diminui. Por que ela diminui? Porque o ar vai ficar mais rarefeito. Você indo, né, subindo, por exemplo, uma cadeia montanhosa, o ar fica mais rarefeito, você já tem dificuldade, por exemplo, de respirar. Por quê? A pressão não consegue empurrar o ar sobre suas vias aéreas como se você estivesse mais abaixo. E se eu estiver abaixo do nível do mar, professor, aumenta a pressão. Então isso é importante. Então, ó, 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa aí, né? 76 centímetros de mercúrio é a mesma coisa de 761 ATM. Essas duas unidades aqui são as unidades mais usuais. Mas aí eu gosto de fazer um esqueminha bem mais prático para a questão da pressão. Qual seria? Você vai lembrar o seguinte, que um ATM, que é uma abreviação para atmosfera, então a gente vai ficar íntimo dela. A gente não vai chamar uma atmosfera, a gente chama um ATM. Fica muito mais íntimo, muito mais próximo da gente. Então o aluno às vezes diz, o que danado é ATM? ATM é uma unidade de pressão que corresponde à atmosfera, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de 760 Thor, que significa Torricelli. Tem alguns autores que gostam de usar esse nome Torricelli, mas fica a seu critério. Os principais são esses aqui que eu vou fazer de vermelho, ó. ATM, milímetro de mercúrio, mais 760 Thor, mas eu tenho também que corresponde a 1 bar, que corresponde a 1 vezes 10 elevado à quinta, né? Não a menos 5, elevado à quinta Pascal, que é a unidade também de pressão. Por que eu gosto de colocar toda essa galerinha aqui? Às vezes o aluno vai dar uma olhadinha lá em física, aparece pressão bar, Pascal, e ele fica, isso é unidade de quê? Unidade de pressão. Para química, essas três coisas são fantásticas. Pressão, volume e temperatura. É muito difícil a gente ter problema de física ou de química que não tenha essas variáveis aí. Por quê? É uma variável que está presente principalmente nos gases que faz parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente vai falar da primeira variável, eu quero que vocês entendam pressão. A pressão, ela é fundamental porque ela é uma força em relação a uma área. Ela foi avaliada pelo Torricelli a nível do mar e chegou a essas conclusões, que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros, que é a mesma coisa de 760 Torricelli, que corresponde a 1 bar, que corresponde a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Lembrando que eu posso fazer o que nesse mecanismo? Eu posso fazer regra de 3 e fazer todas essas relações.
Isso é importante. Segundo critério que a gente vai falar aqui é o critério chamado volume. Aí você diz, professor, o que é o volume, né? O volume, na verdade, é o espaço ocupado pela matéria. Ó, vou definir. É o espaço, né, ocupado pela matéria. Como assim o espaço ocupado pela matéria? Toda matéria ela vai ocupar um espaço e esse espaço que ela ocupa, né, essa região que ela vai estar ali presente, a gente chama isso de volume. E aí você diz, professor, quais são as unidades de volume que a gente vai trabalhar? Bem tranquilinho, ó. Quando a gente estiver falando de muita coisa, a gente usa o metro cúbico, que corresponde a 1000 litros. Como a gente trabalha também com litro, a gente trabalha também com mililitro. Ó. E a gente trabalha também, por exemplo, com o centímetro cúbico. 1 litro corresponde também a 1000 centímetros cúbicos. Então eu posso afirmar que 1 ml é a mesma coisa de 1 centímetro cúbico. Por quê? São coisas usuais, tá? Então essas aqui são as unidades que a gente diz mais usadas para gases. Tem decímetro cúbico, pode ter aí microlitro, aí é só fazer uma relação de unidade. Mas quais são as mais comuns? Metro cúbico, quando ele fala de muita coisa, litro, ml e centímetro cúbico. Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Vou precisar dar uma apagadinha. Não sei se vocês notaram, meu quadro ficou mais curto, porque eu gosto de ficar mais pertinho de vocês. E aí a gente vai gravar com esse quadrinho mais curto, que também atende, né? Para isso que tem apagador muito bonito, por sinal, vou até mostrar para vocês verem como ele está muito bonito, ó. Faz uns 2 meses que não é lavado, mas isso é para dar sorte, que eu só vou lavar depois que todos os meus alunos da oficina de estudo passar. Aí eu tiro a energia ruim que ficou e alguns alunos e jogo fora, mas por enquanto eu vou dizer que vai estar tudo bem. Então, ó, apagando, veja que ele é eficiente na apagada. É um quadro, tá vendo? Um apagador muito eficiente, que a gente faz assim, com uma flanelinha simples, que eu posso lavar e ser bem sustentável. O mundo hoje é sustentável, então vamos lá. Outra coisa, para terminar esse primeiro bloco de aula, eu vou falar da temperatura. Coisa que para falar aqui em Paulo Afonso sobre temperatura é complicado, porque a minha assistente ali de filmagem, a minha Sussu do coração, ela só trabalha... Agora é Sussu. Antes era Sassá, que eu errava o nome dela. Só trabalha se for climatizado. Eu entendo ela, porque a temperatura é fundamental, porque ela não quer sofrer, porque as moléculas delas vão ficar agitadas. Então ela vai transpirar mais, ela vai jogar o perfume dela caríssimo com seu fixador potencial, que é feito de xixi de jacaré, que é o melhor fixador que tem. O que acontece? Isso daí automaticamente vai fluir. Que a gente vai falar sobre isso, é fusão e difusão de gases. Mas ó, temperatura, ela envolve uma coisa importante, que é o chamado grau de agitação, ó, molecular. E essa informação aqui, ela pode trabalhar muitas coisas. Por quê? Quando eu deixar a molécula mais agitada, eu aumento a energia cinética e eu vou mexer em algumas variáveis em comum. Porque se eu deixar ela mais agitada, ela vai tentar se espalhar mais, altera o volume. Ela pode se chocar mais, então ela pode mexer onde? Na pressão. Então são 3 parentes que não conseguem só separar: pressão, volume e temperatura. E a gente usa aqui uma escala, que é chamada, ó, escala absoluta. Então, se eu vou usar gases, temperatura, eu vou usar a escala absoluta, que é a escala Kelvin. Que vocês lembram, como bons estudantes de física, como é que transforma qualquer temperatura em graus Celsius para Kelvin. É só você pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. Dependendo da pressão, pode ser 273,11, alguma besteirinha aqui. Mas a gente geralmente ensina você a trabalhar assim mais exato, porque as próprias questões já dão essa arredondada. Então, para trabalhar em gás, temperatura, sempre vai trabalhar a temperatura em graus Celsius mais 273. O que é que a gente vai ver na próxima aulinha sequencial desse assunto? A gente vai entender como se procede uma transformação
gasosa. Show de bola, mais uma aulinha, né? Se inscreve, curte, use e abuse, porque aqui, meu amigo, é assim, é só conhecimento. Independente do que você faça na vida, olha para o celularzinho, assiste uma aulinha e aprende, porque só assim a gente vai mudar esse país, viu? Cheiro, um abraço no coração.